Tiago 4, a partir do verso 4. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que não quer dizer nada esta passagem nas Escrituras. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrente o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Feche seus olhos. Pai, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, que em nome de Jesus, usa a minha vida, é o que eu lhe peço, assim oramos, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Pode sentar, querido, querida. Nós aqui estamos diante de um texto em que Tiago explica por que vivemos em constante guerra. Com nós, com o mundo, com Deus, com tudo. Porque existe guerra, e a raiz de toda guerra que Tiago expõe a nós, seja ela uma guerra interior, exterior, é uma só: a rebelião contra Deus. Todo motivo de guerra existente no mundo, a nós mesmos também, conosco, é a nossa rebelião contra Deus. E é bem provável que você pense comigo: mas pastor, de que maneira eu posso declarar guerra contra Deus? Como eu teria coragem de guerrear contra Deus? Simples: ao ter amizade com os inimigos de Deus. E é o que Tiago está apresentando aqui a nós. E Tiago cita 3 inimigos que nos impedem de ter paz com Deus e começar a guerrear contra Deus. E aí eu quero que você deixe sua Bíblia aberta para que a gente comece a aprender aqui o que Tiago tem a revelar para nós. Entre guerra com Deus e paz com Deus, quem quer paz dá glória? Glória a Deus, né? É uma pergunta cuja resposta é lógica, é óbvia. Mas a verdade é que por mais que venhamos a dizer e declarar isso, quero paz, mas muitas vezes os nossos comportamentos é de rebelião com Deus, logo guerra com Deus. E às vezes muitas das nossas amizades são amizades que são com os inimigos de Deus. E a iniciar, Tiago fala do primeiro inimigo de Deus, que é o mundo. Nós já sabemos disso. É importante entender que ao falar de mundo aqui no texto de Tiago 4, aqui ele se refere à sociedade humana sem Deus. O mundo sem Deus, o mundo é inimigo de Deus porque ele cria todo um sistema que é contrário a Deus. Eu não sei se você viu essa semana, triste. Eu acho que foi no Ministério da Saúde. Foram fazer alguma comemoração, alguma reunião, e foi gravada para que todo mundo visse, né? Teve um alcance absurdo. E colocaram uma moça para fazer uma dança que não tinha o menor sentido. Alguém sabe do que eu estou falando? Podemos lembrar de semanas atrás, em que uma escola colocaram uma dança, e a gente olha aquilo no ambiente escolar, dos filhos, dos pequeninos, olha o que está sendo apresentado a eles. Aquilo que o mundo clama, grita, deseja, é algo contrário àquilo que Cristo prega. Por isso, quando eu e você lemos o texto de Tiago, o que ele está dizendo é que quando eu e você abraçamos o mundo, nos tornamos inimigos de Deus. E aí eu quero ler com você, lá no capítulo 2, Tiago vai mencionar Abraão. Ele diz que Abraão, Tiago 2:23, foi chamado de amigo de Deus. Por outro lado, Ló foi amigo do mundo. Enquanto Abraão era conhecido como amigo de Deus, Ló era conhecido como amigo do mundo.
Ló acabou se envolvendo em uma guerra. Abraão teve que ir socorrê-lo. A ira de Deus veio para Sodoma e Gomorra, onde Ló preferiu estar. E quem é que teve que se compadecer, clamar, orar para que Deus viesse salvá-lo? Abraão, amigo de Deus. Quando a gente olha o mundo, ele nos envolve, ele nos seduz, e a gente, infelizmente, se vê lançado, agarrado, enraizado em desejos que desagradam a Deus. É por isso que o apóstolo João vai dizer para nós em 1 João 2, verso 15: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Quem ama o mundo se conforma com o mundo. Pastor, olha, eu sou da igreja, eu faço parte, eu sou cristão, me entendo assim, tenho fé em Jesus, mas tem coisas no mundo que eu amo. A questão de você amar o mundo é que você se conforma com determinadas coisas. E se conformar é ir totalmente contrário ao que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Por fim, nós seremos amigos do mundo, e o resultado disso é ser condenado com ele. Não é à toa que 1 Coríntios capítulo de número 11, 32, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. O Senhor, por meio desse sermão, está exortando a igreja a não amar o mundo, porque uma vez que você o ama, serás condenado junto com ele. O mundo é inimigo de Deus, e quem deseja ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Então eu entro em guerra com Deus quando me torno amigo do mundo, porque o mundo é inimigo das vontades do Senhor. Você ensina a criança a palavra de Deus, o mundo ensina a criança a desejos pecaminosos. Você ensina a sua criança a orar, e o mundo ensina a sua criança a fazer coisas, atrocidades absurdas. Se o pai e a mãe não vigiam o que o filho vê, se o pai e a mãe não vigiam o que ele ouve, com certeza eles vão pagar alto preço, porque o mundo não brinca de querer destruir a família, que é instituição de Deus, é sagrado, é algo que Deus colocou como sagrado, e o que o mundo faz é corrompê-la. Por isso que o primeiro inimigo é o mundo. O segundo inimigo é a carne. É o que Tiago vai dizer quando ele menciona sobre a carne. Mas é interessante que quando Tiago fala da carne, ele fala da natureza, da velha natureza que nós herdamos no pecado de Adão. E a primeira coisa que precisamos entender é que a carne não é o corpo. Repita comigo, a carne não é o corpo. O que eu quero dizer com isso, Neuza? Simples. O corpo não é pecaminoso. Pastor, eu vou arrancar o meu braço, porque ele me faz fumar. Não faça isso. Não é culpa da sua mão querer segurar um cigarro. A natureza antiga não é o corpo. O corpo não é pecaminoso, pelo contrário, foi Deus que o fez. O corpo é algo belo, é algo sagrado. Porém, a velha natureza, ela é o pecado. O corpo, na verdade, ele fica neutro nessa guerra entre o espírito e a velha natureza, a carne. O espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus, como acabamos de fazer. Nós pegamos, entoamos canções, demos glórias a Deus. A mesma irmã que estava na bateria, se ela bate numa criança, ela também, com a mesma mão que bate, ela pode tocar bateria. Ela não faz isso, misericórdia. Mas a ideia é essa.
Nós usamos o corpo para glorificar a Deus, como a carne também usa o corpo para ser inimiga de Deus. Quando nos batizamos, recebemos essa nova natureza, não mais a natureza pecaminosa permanece em nós, mas a natureza de Deus. Só que é aquilo que eu digo, que eu aprendi e levo por toda a vida. Pastor, eu me batizei, a minha carne também? Não. A carne nunca vai se batizar. Você pode ser uma nova criatura, mas a carne é o velho homem que sempre vai tentar aparecer para causar estrago na nossa vida. Gálatas 5:17 diz, porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. É uma guerra. O Espírito limita contra a carne. Por isso Tiago vai dizer no verso 1, de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Por que vivemos em guerra? Por que ligamos a televisão e a gente vê essas coisas absurdas acontecendo? Porque há uma luta interna, o desejo de vingança maior do que a consciência. Tem horas que o ódio toma a gente e a gente não se dá conta da estupidez que estamos fazendo, do massacre que estamos fazendo. Como que a carne se torna inimiga de Deus? Simples, quando eu vivo em função da carne, entristecendo o Espírito de Deus que habita em nós. Logo, o mundo é inimigo de Deus, e a carne é o inimigo do Espírito Santo. Para concluir, sobre a carne guerreando contra o Espírito, Romanos 8,6 diz, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e paz. Se eu permito que os meus desejos me controlem, eu vou acabar matando o Espírito. Algumas pessoas dizem, pastor, me sinto espiritualmente morto. Eu me sinto às vezes até morno demais. O que está acontecendo? Talvez a culpa é porque os seus desejos pecaminosos têm tomado conta do Espírito Santo de Deus. Talvez, se você olhar para dentro de ti, há mais espaço para uma mente ocupada pela carne do que pelo Espírito. Abraão tinha mente controlada pelo Espírito. Abraão tinha uma mente de obediência ao Senhor, e portanto andava com Deus e desfrutava de paz. E Ló tinha uma mente controlada pelos desejos dele. Não é à toa que quando ele se separa de Abraão, para onde Ló decide ir? Para Sodoma e Gomorra. E o que tem lá? Tudo que a carne deseja, tudo que a carne anseia. Para que a gente entenda a gravidade de como essa leitura que fazemos do mundo, na percepção de Sodoma e Gomorra, até os homens queriam dormir com os anjos. Nós estamos falando de uma loucura, de uma insanidade que a carne nos leva a viver. Logo, Abraão, uma mente com o Espírito. Ló, a mente controlada pela carne. O resultado nós já conhecemos. O terceiro inimigo de Deus, logo o mundo é inimigo de Deus, a carne é inimiga do Espírito, e o terceiro inimigo de Deus é o velho acusador. Alguém sabe de que eu estou falando? Opa, glória, é isso aí. Estamos falando do diabo. O mundo é inimigo de Deus, a carne é o inimigo do Espírito, o diabo se opõe a nós, os filhos de Deus. Versos 6 e 7 de Tiago 4 diz, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Deus deseja que sejamos humildes,
Porque Satanás deseja que nós sejamos orgulhosos. Sabe aquela necessidade de reconhecimento? Tem gente que tem disso, né? Eu tenho uma necessidade de reconhecimento. Eu quero que vejam o que eu tenho feito. Eu quero que Deus veja o meu esforço. Cuidado, que isso é uma linha muito tênue para você se tornar orgulhoso e ter o espírito de Satanás, né? A queda de Lúcifer. Que ele chega e diz: poxa, eu me encontro como o mais belo de todos. Eu ainda acho sim que eu não sou prestigiado como deveria. Logo, a única maneira de ser prestigiado é tomar o lugar de Deus. Por isso, é uma linha muito tênue, a qual nós precisamos ter total sentido. Satanás prometeu para Eva o quê? Eva, você será como Deus. Estava ótimo o que ela vivia. Mas ela olha para Deus, que é superior a ela, e diz: eu quero ser igual a Ele. Por isso que Deus está dizendo, através da palavra de Tiago: olha, nós temos que ser humilde, porque Deus é contra os orgulhosos, mas Deus é bondoso com os humildes de coração. A humildade nos leva a ter o espírito controlar, o espírito controla, na humildade o espírito controla o nosso ser, mas no orgulho a carne toma conta, aonde nós acabamos abrindo brecha. Você sabe que Paulo ensinava para Timóteo que um cristão recém-convertido não deveria ser colocado em cargos de liderança espiritual. Paulo vai dizer que é um perigo muito grande colocar novos convertidos como mestre, professores, apóstolos, educadores. Não tem como. Mas por que isso? Porque Paulo vai dizer para nós em 1 Timóteo 3,6, o bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Às vezes tem gente que começou a vir à igreja e já quer liderar tudo, já quer fazer tudo. E não é um problema fazê-lo, mas o problema é o que o motiva a fazê-lo. Eu sempre aprendi na igreja metodista, desde a minha infância, como membro no Jardim Botânico, no Catete, depois como pastor, tanto em Porto Real quanto aqui, que aqueles que almejam a liderança, nós temos que tomar muito cuidado. Tem gente que diz: pastor, eu estou contigo, tirou o cargo e já foi embora da igreja. Tem gente que diz: eu estou na igreja, eu sou firme na igreja, eu amo o Senhor, tirou o cargo, nunca mais se vê na igreja. É comum, porque o que nos une? O que nos une? É estar na igreja pelo Senhor ou estar na igreja por reconhecimento? Eu me lembro uma vez que logo quando eu cheguei numa igreja, fui cuidar da igreja, tinha uma irmã que ela falava muito bem. E eu, na minha inocência, dizia: irmã, você tem que dar os recados. E aí eu arrumei um jeito de, na hora dos visitantes, ela sempre dá uma palavra para os visitantes. E ela contava poesia, Marilana, era um negócio assim incrível. Mulher era fera. Uma irmã chegou para mim, próxima, e disse: pastor, o senhor tem um coração muito bom, mas eu vou te dizer algo. No dia que essa irmã não falar, ou tiver outra pessoa no lugar dela, você nunca mais vai ver essa irmã na igreja. Que isso, irmã? Misericórdia. Pastor, eu conheço. O que tem de gente que quer ter cargo é uma coisa detestável. Ninguém quer ser humilde. Ninguém quer ser servo. Todos querem um título. Tiago dá 3 instruções para que a gente aprenda a não militar contra Deus, não guerrear contra Deus. Primeiro, não seja amigo do mundo, porque o mundo é inimigo de Deus. Segundo, não permita que sua mente seja tomada pela natureza pecaminosa, porque se assim o for, o Espírito não encontrará espaço para agir. E terceiro, o diabo é aquele que de todo jeito tenta colocar em você um sentimento que é totalmente contrário ao de Deus. 3 inimigos que desejam nos afastar de Deus: o mundo, a carne e o diabo. Vamos lá? O mundo, a carne e o diabo.
O mundo, a carne e o diabo. Cutuca o irmão e fala assim: vigia em nome de Jesus. Misericórdia, o clima ficou meio tenso. Não quero ser inimigo de Deus. O que nós queremos é ter paz com Deus. E como teremos paz com Deus se o mundo nos atrai? Se os desejos pecaminosos tomam conta da gente? E se o diabo coloca sobre nós sentimentos humanos também, a qual desejamos ser reconhecidos? Como que fazemos então? Porque não tem como negar que o mundo ele é atrativo. Porque se eu disser que não é, eu sou um mentiroso. Como fazer então para controlar os meus desejos? A ira. Eu confessei numa terça-feira, na segunda-feira, que eu fui pego de surpresa e a graça de Deus, Marilane, veio sobre mim. Eu falei: Deus, obrigado. Há uns 3 domingos atrás, eu fui pregar no Catete e era o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E eu me lembro que eu estava ansioso pelo jogo, criando uma expectativa, Jana, de que talvez ali fôssemos campeão, pelo menos da primeira partida. Acabou o jogo, pastor Wesley. Eu estava muito irado, mas eu estava muito irado, mas muito perturbado. E no caminho para a igreja, eu estava falando: Senhor, vem com a tua graça sobre a minha vida, porque o meu coração está muito irado. Eu estou com muita raiva. Eu estou com raiva por causa disso, por causa desse time sem vergonha. E comecei e fui longe, né? E eu cheguei na igreja, eu falei: Senhor, eu não deveria estar aqui, eu devia ir embora. Como é que eu posso pregar nesse espírito? Eu não posso fazer isso, meu Deus. Vem com a tua graça sobre a minha vida, porque a raiva tomou conta. E aonde eu tinha que estar pregando, se fosse na minha igreja, pastor Wesley, prega hoje que estou por conta. Mas era se chamar para pregar em outra igreja. Preguei pela graça. E no final do culto, algumas pessoas vieram falar comigo. Eu falei: Senhor, obrigado pela sua graça. Nem deveria estar nesse altar, tanta raiva que eu estava, meu Deus do céu. Passaram-se uma semana, o segundo jogo. Eu fui pregar em outra igreja de novo. E o Flamengo perdeu. Aí eu fiquei com mais raiva ainda. Falei: Senhor, eu sou imprestável, que crente horrível que eu sou. Semana passada a raiva me tomou conta e hoje de novo está me irritando. Meu Deus do céu. Senhor Jesus, queima a minha vida. Senhor, eu venho mais uma vez como um miserável homem que sou, bater a sua porta. Me dá graça para pregar, porque eu estou com muita raiva. Pela segunda vez, irado. E quando eu faço esse exemplo, eu dou esse testemunho para vocês, e pela graça também eu preguei, e saí de lá e disse: irmãos, eu estou aqui pela graça, que a graça do Senhor, que reconhece, que eu reconheço que eu sou um homem miserável, que a graça do Senhor venha sobre a minha vida, porque o meu coração está irado. Eu estava tão irado que eu estava inquieto de um lado do outro. Falei: Senhor, queima a minha vida, Jesus amado. Mas graças a Deus, a graça do Senhor foi maior e deu tudo certo, né? Deus agiu. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós somos, qualquer coisa nos tira dessa natureza espiritual e a natureza carnal toma conta de nós. Eu não quero militar contra o Senhor, eu quero ter paz com o Senhor. E a primeira coisa que Tiago vai dizer para nós, respondendo a primeira pergunta, a qual ele faz em Tiago, capítulo de número 4, verso de número 1, é: por que nós vivemos em intensas discussões, em brigas em nosso meio? O que está acontecendo? Nós somos amigos do mundo, nós militamos contra a carne, e o diabo é o nosso adversário. E uma vez que nós nos rendemos a um desses três, nos tornamos inimigos de Deus. Porém, Tiago agora apresenta para nós o único caminho de termos paz com Deus. A primeira coisa que ele vai dizer, verso de número 7, em Tiago 4. Portanto, obedeçam, ou em outras versões, sujeitai-vos a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Primeira coisa, obediência ao Senhor. A obediência me traz uma capacidade espiritual de enfrentar o diabo.
Da tentação, eu corro dela, mas do diabo, a gente enfrenta. Por isso que crente que tem medo de orar para expulsar demônio, crente que tem medo de filme de terror, isso para mim não serve. Susto é uma coisa, medo não. Porque o diabo a gente enfrenta. Crente não pode ter medo de enfrentar diabo. Posso ouvir um amém? Nós temos que orar com autoridade. Pastor, eu vi uma sombra na minha casa. Vai orar com misericórdia. Vou sair de casa. Hoje eu estava voltando com a minha esposa. A gente foi comer com um casal. E o casal retornando falando assim: pastor, a gente tem um amigo. Misericórdia, oh Deus. Que ele, olha, pastor Ed, que ele não sobe no apartamento sozinho. Ele só entra no apartamento quando a esposa dele chega também do trabalho. E aí ele perguntou: por que você não vai subir? Eu não subo sozinho. Eu não entro naquela casa sozinho. Vai que alguém me deu uma rasteira. Eu só entro na minha casa quando minha esposa chega. Isso é no nosso linguajar, é um banana, né? Misericórdia. Mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo. Tem crente que tem medo, e a primeira coisa que eu tenho que aprender é para que eu tenha paz com Deus, eu tenho que viver em obediência a Deus, e a obediência em Deus me dá autoridade, poder no Espírito Santo para eu enfrentar o diabo. Logo, temos que ter uma entrega incondicional. Eu quero ter paz com Deus, viva em obediência a Ele. E aqui é interessante que ele coloca num termo militar: sujeitai-vos. Coloque-se no devido lugar, dentro de uma hierarquia. O Senhor é a autoridade suprema. E se o Senhor diz que você vai vencer o diabo, que você vai vencer o mundo, nós temos que crer. E nós temos que vencer. Não é porque eu acho que eu sou um bom soldado, porque a palavra do Senhor me confirma isso. A segunda coisa que Tiago nos apresenta para termos paz com Deus se encontra no verso 8: cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lave as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. O que o texto está dizendo? O que Tiago está dizendo para nós? Quer ter paz com Deus? Seja sincero com Ele. Seja sincero com Ele. É como eu mencionei a vocês: Senhor, eu vou pregar, eu sou um miserável, porque eu sabia que não era para ver jogo. Eu fiquei com raiva, eu fui tomado de uma raiva, de um negócio que me tomou por... Pelo amor de Deus, venha com graça. Quando vocês já chegaram no altar e falaram: Senhor, eu estou com raiva do meu marido, eu estou com raiva do meu vizinho, Senhor, tira esse sentimento dentro de mim. Ser sincero com o Pai, é isso que Tiago ensina. Quer ter paz com Deus? Seja sincero com Ele. Seja sincero com Ele. Senhor, há tanto tempo, tem um pastor amigo que ele diz assim, que às vezes ele chega, ele senta em casa, ele se ajoelha, ele fala assim: Senhor, que vontade de beber uma cerveja. Que vontade. Mas em nome de Jesus, tira esse desejo de mim. Eu choro no altar porque a minha carne, minha natureza antiga quer beber uma cerveja. Está rindo não, né, Silvana? Misericórdia. Quer beber alguma coisa. Jesus amado, tira de mim. É ser sincero. Isso muda a gente. Você já pensou se Davi chegasse, depois que ele olha aquela mulher se banhando, ele chegasse e falou: Senhor, desejo aquela mulher, mas eu sei que isso é errado. Mas a gente se aquieta diante dos nossos desejos. A gente fica com vergonha de falar isso para Deus. A gente se cala, mas o diabo fala. Se você não coloca aos pés do Senhor, o diabo vai colocar diante de você. Por isso, cheguemos perto do Senhor, que venhamos nos aproximar diante do Senhor. Cheguem-vos perto de Deus, para que ali Ele possa lavar a mão, lavar nossas mãos, limpar os nossos corações. É chegar diante do Senhor como, eu acho que esse é o termo que se usa, né? Sem filtro algum, verdadeiro. Cheguem perto de Deus. Cheguem perto de Deus. A terceira coisa, e cá eu finalizo, verso 9 ao 10. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Sabe, amados, uma coisa que nós precisamos aprender é que o mundo é atrativo.
mas eu tenho que obedecer ao Senhor. Que a carne grita, mas eu tenho que ser sincero com o Senhor. E que o diabo tenta a gente, mas eu tenho que me humilhar diante da presença do Senhor. Eu tenho paz com Deus quando eu entendo isso, que eu tenho que obedecer a palavra, que eu tenho que ter um posicionamento de guerra. Eu sou um soldado que me sujeito à ordem do Senhor, e a ordenância do Senhor é que nós vamos vencer o inimigo, nós vamos pisotear na cabeça da serpente. Eu não posso fugir disso. Eu tenho que me achegar ao Senhor, me aproximar ao Senhor, dizer: Senhor, eu chego à tua presença porque o meu desejo, um desejo da carne, é voltar aos pecados antigos. Eu me chego diante da tua presença para ser sincero e dizer: Senhor, eu tenho desejos que não estão tomando conta de mim. E a verdade é que eu sou teu, eu quero ter paz contigo, eu te amo. Como é que eu faço para me livrar disso? Eu clamo por graça, eu clamo por misericórdia. Senhor, vem sobre mim, porque eu tenho vontade e está me consumindo por dentro. E por fim, se humilhem. E eu acho que esse final para mim é um dos mais interessantes, porque é muito melhor se humilhar diante de Deus, confessar os pecados, chorar sobre eles, sobre os pés do Senhor e se arrepender diante de Deus. É muito melhor. É chegar e falar: Senhor, sou eu aqui batendo a porta mais uma vez. Eu caí naquele pecado que eu sei que o Senhor despreza, que eu tenho tentado vencer, mas eu estou aqui para pedir graça, estou aqui para te pedir ajuda, porque se não for pelo Senhor, eu não sei o que fazer. Pode parecer para você difícil, mas muito mais difícil é o dia em que nos encontrarmos com o Senhor e Ele olhar para nós e dizermos: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque no seu momento de desespero, no momento que o pecado esteve à porta, ao invés de você se ajoelhar e confessar, você não quis dizer porque ficou com vergonha. E porque você ficou com vergonha, você se calou. E porque você se calou, você se conformou. E porque você se conformou com o mundo, você o amou. Porque você se conformou com os desejos, porque tinha vergonha de dizer a mim que sou seu pai, você achou que aquilo era comum. Não conheço. Jesus conhece os seus, porque nós somos sinceros com Ele. Quero convidar você a se colocar de pé nessa maravilhosa noite. E pergunto mais uma vez, irmãos, entre paz e guerra com Deus, quantos querem paz, dêem glória? E a única maneira de termos paz com Deus é obedecendo o Senhor, crendo na sua palavra, se agarrando à sua palavra, sujeitando-nos à palavra e às ordenanças do Senhor, e crendo que se Ele falou, vai se cumprir. Se Ele nos deu autoridade, nós temos autoridade no Senhor. A segunda é nos aproximando do Senhor, e a terceira, nos humilhando. Se você reconhece que precisa desses 3 passos hoje, feche seus olhos junto comigo. Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor, porque eis a pergunta que Tiago faz: por que há violência no mundo? A verdade, Senhor, é que nós brigamos com Deus, brigamos com o Espírito. Ao invés de estarmos com o Espírito lutando contra a carne, nós estamos com a carne lutando contra o Espírito. Às vezes nós não entendemos porque ao orar nós não sentimos em nosso coração uma mudança verdadeira, porque nós não ouvimos a sua voz. Ah, Pai, tem tanto tempo que eu leio a Bíblia, não sinto o vento do teu Espírito, o teu falar. É porque talvez na nossa mente, o nosso corpo está sendo controlado pelas naturezas pecaminosas e não pelo Espírito de Deus. Senhor, coloque sobre nós um coração ali, Senhor, sincero, de carne, não de pedra mais, que possamos nos ajoelhar no seu altar e clamar: Senhor, nós não conseguimos, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu estou sendo tentado por isso, estou sendo seduzido a isso, Pai, eu quero. A verdade é que eu quero, a minha carne grita por isso, mas eu sei que isso há de entristecer o Senhor, e por isso estou diante de Ti, Senhor. Derrama graça sobre a minha vida, derrama força do Teu Espírito sobre mim. Eu não quero cair nesse erro.
Eu não quero entristecer minha esposa, o meu filho, o meu marido. Eu não quero, Senhor, envergonhar o seu santo nome, Senhor. Eu não quero permitir, Pai, que o medo tome conta de mim. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração essa noite é que o Senhor nos renove, Senhor. É que o Senhor nos impulsione a vivermos o que a Tua palavra diz. E que possamos enfrentar o diabo, Senhor. Que possamos lembrar que o Senhor já o venceu, e que o Senhor é de pisar na cabeça da serpente, e que isso nos impulsione, Senhor, que em casa possamos levantar as nossas mãos, e começarmos a orar e declarar libertação, cura, milagre, e que não haja nenhum medo sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que essa autoridade nos faça chegar diante de Ti e dizer: Senhor, eu reconheço que a minha carne está mexendo com a minha cabeça, tenho desejado coisas que desagradam a Ti, mas em nome de Jesus, nós vamos vencer isso. Em nome de Jesus, Senhor, e que possamos ser humildes de coração e nos chegarmos a Ti, Senhor, e nos humilharmos e dizer: Senhor, esse sou eu. Ah, Deus, eu sou uma mulher que necessita, Senhor, de reconhecimento. Ah, Senhor, eu sou um homem que necessito de palavras de elogio. Ah, Senhor, eu sou um filho que se não for reconhecido pelos meus pais, eu me iro, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que possamos nos humilhar na Tua presença, para que possamos ter paz com o Senhor. Paz com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Um coração obediente, um coração cheio de espírito e um coração humilde nos fará viver em paz com o Senhor. Que a Sua graça venha sobre nós hoje e que possamos, em nome de Jesus, sair daqui tão certo que esse é o caminho que nos levará a viver paz e alegria com o Senhor. Assim oramos e declaramos em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, maravilha, maravilha. Amados, convido vocês a estenderem suas mãos, nós vamos receber a bênção.